Olá, tudo bom? Olha, eh, eu vou fazer uma oração para Deus te abençoar abundantemente. Minha amiga, meu amigo, não deixe de buscar a Deus, não deixe para trás este Deus que te criou, que te formou. Desde o ventre da tua mãe, que Ele já te conhecia, que Ele já cuidava de você. Por isso, minha amiga, meu amigo, as obras de Deus que Ele fez no Velho Testamento, você pode ver como Deus cuidou dos seus filhos, da sua criação. Deus o ama, o amou e amará você até o dia que você não quiser mais, porque Deus não obriga a ninguém. Então Ele ama você. No dia que você deixar de amar, então Ele não pode obrigar você, certo? Então veja bem, desde o ventre da tua mãe que Ele cuida de você, tá certo? Vou fazer uma oração para que Deus possa te abençoar abundantemente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, Deus amado, Jesus Cristo, o nosso Salvador, irmão na fé. Meu Deus, pleiteia a nossa causa, Senhor, tira o opróbrio. Não deixe que o espírito das trevas venha impedir da nossa vitória. Que o Senhor venha nos dar alegria, paz, o amor. Meu Deus, nós te amamos abundantemente, nós te amamos, te adoramos e te queremos para sempre. A nossa vida não tem nenhum significado, Senhor, se o Senhor não estiver presente. Por isso, Deus, abençoa o necessitado, abençoa as viúvas, abençoa os solitários que neste momento está solitário, não tem ninguém. Aquela esposa que talvez foi abandonada pelo marido, pelo esposo. Aquele marido que talvez foi abandonado pela esposa, Senhor. Orienta ele. Coloca a tua mão sobre ele para que ele esteja pronto, para que ele esteja firme e que eles venham te buscar de todo o coração. Meu Pai, abençoa as viúvas, abençoa o pobre, abençoa também os ricos, Senhor, aqueles que ainda que temem a Ti. Abençoa toda a Tua criação, todo o Teu povo. E faça com que eles venham enxergar a verdade, a justiça. Eles venham entender o significado da justiça. Pois eu entrego todos eles em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Veja bem. Veja bem. Quando Jeremias orava pelo povo, orou pelo povo, e ele intercedia pelo povo, a maldade daquele povo naquele tempo era tão grande quanto hoje. Hoje existe grande maldade na face da terra. Homens
homens cruéis, homens que não respeitam a lei de Deus, não respeitam o moral de Deus, a fé de Deus. Homens hoje que lutam contra a nação, contra os filhos, contra o pobre, contra as viúvas. Eles procuram eliminar todo necessitado. Eles olham e acham que somente eles poderá estar na terra. Acham que é dono do mundo. E na verdade, Deus disse que este mundo jaz do maligno. Mas eles não podem impedir que o necessitado sobreviva. Eles não podem impedir. Eles não podem destruir o povo de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, Ele necessita que você busque a Deus, para que Deus possa livrar você do mal. Entendeu? Por isso eu te peço, neste momento, examine as Escrituras. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, não ore por este povo. Eu não sou com ele. Esse povo não faz parte dos meus filhos, não faz parte do povo do meu rebanho. Não ore por este povo. Foi assim que Deus falou para Jeremias. E também, quando o rei Saul, ele pecou, ele desobedeceu a palavra de Deus, as ordens de Deus, Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, eu não sou com Saul. Ele desobedeceu as minhas ordens. Ele não faz parte do meu povo. Eu não sou com ele mais. Vai e consagra, porque Davi é o meu escolhido. Veja bem, minha amiga, meu amigo, veja bem, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje semelhante a esses dias passados. Existe um meio político que eles não param de desobedecer a Deus, eles não param de tramar contra a soberania, a democracia, contra a justiça. Aquele que está na frente, o líder do nosso país, Brasil, hoje, o atual presidente do Brasil, ele tenta administrar do jeito que Deus quer, mas eles procuram atrapalhar. Então Deus está irado com este povo. Deus está revoltado com esta situação. E se você está no meio, olha, procure se consertar enquanto há tempo. Porque se você não buscar a Deus, não se consertar com Deus,
e com os homens, talvez você não terá oportunidade para salvar a tua vida. Veja o que está acontecendo hoje. Deus não pode fazer nada se você não mudar. Por isso, meu amigo, Deus precisa ver em você uma mudança, um conserto. Por que que Deus ele falou que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal? Por que que Deus falou? Deus, quando falou para Satanás que Jó representava para Deus, Satanás disse: olha, você também dá tudo a ele, tudo que ele tem foi você que deu. Então é claro que ele glorifica você. Toca, acaba com tudo, acaba para ver como ele blasfema contra. Então Deus deu uma ordem: olha, faça o que você quiser fazer, só não pode tirar a vida dele. Então Satanás foi e fez tudo aquilo que você sabe que está escrito nas Escrituras. Por que que Deus não falou para Satanás assim: olha, Deus estava na casa dele, na congregação, onde os filhos, os anjos estavam lá e o povo de Deus vinha para a reunião, para celebrar orações, vinha. E por que que Deus não falou assim: olha, você está vendo o meu pastor ali, o meu bispo, os meus obreiros, você está vendo eles aí? É reto, íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal. Deus poderia falar para Satanás e poupar a vida de Jó. Mas por que que ele não falou? É porque não tinha ninguém naquela congregação que estava sendo fiel a Deus. Não existia ninguém. Não existia ninguém. E Deus teve que mostrar que Jó era o único. E Jó não estava na igreja, não estava na congregação. É tanto que Satanás falou, aí Deus disse assim: vai lá e toca. Só não pode tirar a vida. Então, as Escrituras falam que imediatamente ele saiu dali e foi atrás de Jó. E aí a congregação ficou lá. Então não tinha ninguém. Hoje é a mesma coisa. Você vai na congregação, não acontece nada, você não é curado. É uma enganação, muito enganação. As pessoas curadas, isso é uma enganação, não tem. Você não é abençoado, nem financeiro, nem sentimental, nem físico, nem espiritual. Passa anos e anos você dentro da congregação e não acontece nada com você. Você não recebe o Espírito Santo. Você não tem paz. Você não tem alegria, não tem amor. Existe contenda dentro da tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos. Existe brigas. Existe ciúmes. Existe maldade no teu coração. Você está dentro da congregação, mas é um inferno a tua vida. A tua vida tem sido uma angústia, existe mágoa, existe ódio no teu coração. Olha o que está acontecendo.
O teu pastor, você é o que o teu pastor é enganador, mentiroso. O pastor é o que vocês são. Já ouviu falar um ditado que diz tal pai, tal filho? Pois é. Você é o que o teu pastor é, enganador, mentiroso, cria problemas, brigas, ainda diz que é perseguição religiosa, perseguição político. Não pode, não existe isso. Meu amigo, minha amiga, veja como está a tua situação. Deus, você tem orado e a sua oração dentro da tua casa ou na congregação, ela não passa do teto. Ela bate no teto e volta, porque você está em pecado, você está errado. Você não se arrepende, você não procura sair do meio dos maus homens pecadores, cruéis, homens impuros, carrega dentro do coração a morte. Ela deseja a morte para as pessoas, para o seu próximo. Não adianta. Deus fala, eu faço orações aqui, porque Deus não pediu para mim não orar. Deus não pediu. Eu oro porque Deus ainda me concedeu esse direito para orar por você. E se você não aceitar e não se converter, o problema é seu. Então, veja o que está acontecendo hoje. As obras de Deus, ele fez no Velho Testamento. Jesus fez as obras dele e está fazendo até 2030. E depois vem as obras do Espírito Santo, em nome de Jesus. Entendeu? Então veja quem é você. Veja como você chegou na congregação. Você tinha fé. Hoje você não acredita mais em Deus. Você vai para a congregação só para tentar fugir dos seus maus caminhos, para fingir que é de Deus, mas na verdade não é. Você sabe que você não é de Deus. Você sabe. Então, meu amigo, minha amiga, aqui já passou, eu estou fazendo esta oração, esse trabalho aqui, já passou da madrugada, da meia-noite. Estamos chegando já nas primeiras horas do dia. Então, quem é você? O que você tem feito para impedir a sua derrota? O que você tem feito para impedir Satanás na tua vida? Ou você quer continuar com ele? Nós estamos 2026 e hoje já faz o dia 2 de janeiro. Estou fazendo já esse trabalho já dia 2 de janeiro. E você já criou grandes problemas, grandes confusões. Você já encrencou com o seu próximo, você já condenou o seu próximo, você já amaldiçoou o seu próximo, você já brigou com
com o seu próximo. Você já fez a voaça com o seu próximo. Já criou um clima mau. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus não te conhece. Deus não sabe quem é você. Você lembra quando Adão pecou? Se lembra? Todas as tardes, Deus vinha e passeava ali no jardim e conversava com Adão. Lembra que está escrito? E no dia que Eva pecou e fez o marido pecar, então os dois pecaram, e eles viram que estavam nus e se escondeu, porque sabia que era a hora de Deus passear e chegar ali. Então o que foi que ele fez? Adão se escondeu atrás das rochas, das árvores, se escondeu. E Deus chegando no momento, e Deus disse: Adão, onde tu tá, Adão? Olha, Adão poderia se esconder em qualquer canto se ele não tivesse pecado. Deus via ele em qualquer canto, qualquer lugar. Mas quando ele pecou, Deus não podia ver mais Adão, porque estava em pecado. Então Deus falou: onde você está? E Adão disse: estou aqui, Senhor. E Deus disse: aonde? Aqui aonde? Estou aqui de trás, me escondi. Por que tu se escondeu, Adão? Quer dizer, Deus não estava mais vendo ele, porque estava em pecado. Ele estava em pecado. O que foi que tu fez? Tu comeu do fruto da árvore que eu falei que não comi. A mulher que aí ele tentou botar a culpa em Deus. Olha lá, a pessoa quando está em pecado. Ele tentou botar a culpa em Deus. Disse: a mulher que tu me deu me fez cair. Olha, querendo botar a culpa em Deus. Não é assim que acontece hoje? As pessoas tentam botar a culpa nos outros, que na verdade ele é o pecador. Foi ele que cometeu o pecado, o erro. E aí ele tenta colocar a culpa em alguém. Foi assim que Adão fez. Tentou colocar a culpa em Deus. A mulher que tu me deu me fez pecar. E aí, aquela história que você sabe. Então, meu amigo, Deus não te vê mais. Deus não te vê mais. Você está escondido por trás do pecado. Você lembra de Ezequiel? Lembra de Ezequiel? Quando Ezequiel foi levado em espírito. E lá, naquele montante de ossos, um vale de ossos secos. E Deus disse: o que você vê? Ele disse: eu vejo um vale de ossos secos. E Deus disse assim: será que poderá haver vida? Será que esses ossos poderá reviver? E Ezequiel disse: o Senhor sabe. Aí Deus diz: então profetiza. Aquele vale de osso seco, era o ser humano, como eu e você, ser humano. Só que quando você está em pecado hoje, Deus não vê a sua face. Ele só vê osso seco, só os ossos. Então ele não vê a sua fisionomia, sua face. Ele não te conhece.
ele não sabe quem você é. É assim que funciona. Então, Ezequiel profetizou, e as escrituras nos revelam que aqueles ossos foram se juntando, o eixo, cada um no seu lugar, tal, e depois foi criando carne, pele, cabelo. Por quê? Porque aquelas pessoas, aquela multidão que Deus via só como osso, como também Ezequiel via como osso, eles foram criando carne, foram criando tudo, e se formou. Eles se arrependeram, as pessoas se arrependeram. Ezequiel pregou, anunciou a palavra de Deus e eles foram se arrependendo. E você, o que está esperando para você criar carne? Para que você se torne uma nova criatura. O que você tem feito? Hã? O que precisa para você? Porque Deus não obriga a ninguém. Deus não pode obrigar você a fazer a vontade dele. Deus não obriga. Deus precisa que você tome uma atitude, que você resolva a tua situação e que você se conserte do teu pecado, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. E ele venha andar com você, ele venha ver você, ele venha passear com você, ele venha enxergar você e defender você aonde você estiver. Meu amigo, minha amiga, com Deus nós não podemos brincar, zombar de Deus. Não pense que você tem uma autoridade política, você é um político, você é um rico, milionário, bilionário. Não pense que você está por cima, que você é o tudo. Não pense isso. Que hoje Satanás está te peneirando. Hoje Satanás está te peneirando. E se você não tiver cuidado, você não terá salvação. Cuide da tua vida. A tua riqueza não vai dar o direito da tua salvação. Você talvez prosperou financeiramente, mas foi escravizando outras pessoas, colocando para trás outras pessoas, passando por cima de pessoas para você chegar onde você chegou. Talvez você tenha maltratado alguém, você tenha humilhado alguém para você chegar onde você chegou. Você era uma pessoa, talvez você era uma pessoa pobre que passava necessidade, fome, e por alguma coisa você teve uma oportunidade de passar alguém para trás e você prosperou através da sua malícia, da sua crueldade. E hoje você está aí pisando o pobre, pisando as viúvas, pisando o necessitado. E agora você acha que é o maior do mundo. Você acha que pode destruir todas as pessoas pobres, fala mal, despreza, faz acepção. Você é uma pessoa totalmente perdida. Satanás está te peneirando.
Procure examinar as Escrituras. Procure se aproximar com Deus. Procure se aproximar a Deus, para que teu nome seja preservado e ganhe a salvação, em nome do Deus vivo. Às vezes você pode ter uma empresa, um comércio, mas você escraviza os seus funcionários. Eles trabalham como escravo. E você acha que está tudo bem. Você acha que está vencendo na vida. Mas você está perdendo a vida. Busque a Deus. Não deixe Deus se aborrecer com a sua maneira de viver. Não deixe. Não deixe Deus se irar. Porque Deus pode. Todos nós somos criação de Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus pode transformar vida, como também desprezar. Se você ama a Deus, Ele te ama. Se você não ama a Deus, então Ele também não pode te amar. Nem vai querer te amar. Porque Deus é misericordioso. Mas antes dele ser misericordioso, ele é justiça. Deus não é injusto. Deus não faz injustiça. Ele é justiça. E ele é misericordioso para aqueles que buscar a Deus. Entendeu? É isso que eu te peço, meu amigo, minha amiga. Você que está nos caminhos de Deus, continue buscando a Deus. Persevere, não desista, porque esse Deus é o Deus verdadeiro. É o Deus dono do ouro, dono da prata. O Deus que pode tudo. O Deus que livrou homens e mulheres do inferno. Que abençoou, que deu vida àquele que não tinha mais vida. Lembra que Jesus curou muitos enfermos, muitas pessoas libertou, lembra? Pois é, para que você receba a libertação, procure examinar as Escrituras, para que Deus venha te dar vida e vida com abundância. Eu não estou falando prosperidade que você... Não. A conquista que você deve se preocupar, você deve buscar, é o Espírito Santo. Essa é a primeira conquista. Se você não tiver o Espírito Santo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não importa, não vale nada. A conquista que você tem que ter é o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, é porque você tem Deus. Se você tem o Espírito Santo, é porque você tem Jesus. Então você recebe. Se você não tiver Deus, não tiver Jesus, você não recebe o Espírito Santo. Então você busca Jesus, se conserta, você busca Deus, se conserta, então você recebe o Espírito Santo. Se você não recebeu ainda o Espírito Santo, é porque ou você está falhando com Deus, ou você está falhando com Jesus. Uma dessas você está falhando. Ou então você está falhando com os dois. Deus Pai e Deus Filho. Então você não recebeu o Espírito Santo ainda.
porque você está falhando. Ou um ou os dois. Entendeu? É assim que funciona a obra de Deus. Eu não consigo receber o Espírito Santo. É porque você está falhando com Deus ou com Jesus, ou então com os dois. Você não tem. O Espírito Santo só vem se ele vê Deus na sua vida e se ele vê Jesus na tua vida. Se ele não vê nenhum, nem outro, ou não vê nenhum dos dois, então ele nem chega perto de você. É a verdade. Eu não posso passar a mão na sua cabeça. Eu não posso chegar aqui e dizer que Deus é contigo, que Deus vai te salvar, que o Espírito Santo vai entrar em você, que vai ministrar, que vai dirigir você. Não. Funciona assim. Tá certo? Se você quiser vencer na vida, busque a Deus, para que Deus possa te amar mais e mais, tá certo? É isso que eu te peço, de todo o coração. Minha amiga, meu amigo, se você buscar essa presença de Jesus na tua vida, você estará dando caminho para o Espírito Santo entrar sobre você, certo? Eu te peço, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo, obrigado por me ouvir, obrigado por entender o Jesus que eu estou passando para você, tá certo? Até o próximo vídeo, em nome do Deus vivo. Amém.